Eu tava falando e tava mutada. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, pessoal. Oi, Richard. Tudo bom, Gabi? Tudo bem? E você? Tudo ótimo. Que bom. Vamos esperar uns minutinhos, né, até todo mundo entrar. Tá bom. Oi, Vanessa. Olá, tudo bem? Boa tarde, Gabi, Richard, a todos. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Bom ter você aqui com a gente. É, Nós vamos esperar uns minutinhos, tá, Vanessa? Uhum. Tem uma galerinha entrando ainda, tem bastante convidado aqui ainda na sala. E aí a gente já começa.
Bom, acho que a gente já pode começar, né? E aí, conforme já entrou bastante gente, conforme for entrando mais pessoas, o pessoal vai liberando e a gente segue. Então, primeiro eu queria agradecer todo mundo que vai dedicar um tempo para nos ouvir aqui. Agradecer a presença do Richard, que está com a gente como nosso parceiro, a Vanessa, que é cliente nossa e cliente da Versátiles também. Então, vai ser muito bom poder ouvir um pouco da história de vocês. A nossa ideia nesse webinar é explicar para vocês um pouco de como as clínicas que utilizam a Versátiles e a Cláudia de forma integrada vendem mais e também perdem menos pacientes. Então, é sobre isso que a gente vai discorrer aqui. E a gente entende que esse webinar é para você que tem agenda com muitos horários vagos, ou tem dificuldade no crescimento, por causa da gestão, enfim, ou quer usar IA no seu negócio. Pode ser os três, pode ser somente um deles, mas se você está aqui, a gente tem bastante sobre o que conversar. Aí eu vou me apresentar e também abrir para eles se apresentarem. Então, meu nome é Gabriela, eu sou a responsável pela área de parcerias aqui da Cláudia. Eu vou deixar o Richard e a Vanessa falarem um pouquinho e depois eles também vão ter os momentos deles. Richard, fica à vontade. Bom, muito prazer, tá, pessoal? Eu sou o Richard Riviere, eu sou fundador e CEO da Versátil System. A gente já tem aí 18 anos de história e a gente vive a rotina das clínicas, né, todos os dias, né? Ao longo dessa história, a gente acompanhou milhares de clínicas e a gente vê um padrão que é muito recorrente, né? Que é, muitas vezes o problema ele não está na qualidade médica, né? Ele está nos processos que acontecem antes, durante e depois de uma consulta, né? Então, assim, a clínica ela investe em marketing, ela atrai pacientes, tem bons profissionais, mas assim, ela perde oportunidade, às vezes, por falha operacional, né? Por falta de acompanhamento, por falta de informações para tomada de decisão. Então, foi justamente para resolver esses desafios que a Versátiles ela nasceu. E hoje, além de gestão, nós estamos entrando numa nova fase, é uma nova era, né? Que é a era da inteligência artificial. Então, assim, a inteligência artificial hoje, ela potencializa tudo isso, ela ajuda as clínicas a crescerem hoje de forma aí muito mais eficiente, né? E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Obrigada. Vanessa. Legal, boa tarde, pessoal. Obrigada pelo convite aí também, Gabriela, Richard. Eu sou gerente da clínica de quiropraxia, TACAC, né? A gente está aqui no Tatuapé, em São Paulo. Atuo com gestão há uns 10 anos, na clínica que eu estou há 5, 6. Antes de vir para a quiropraxia, além da gestão, eu faço a parte clínica também, né? Eu sou quiropraxista, eu atendo os pacientes. Então, eu tenho essas duas visões, né? A clínica e a de gestão. E antes disso, eu também trabalhei com sistemas há um tempo atrás. Aí, eu fiz gestão de projetos, eu estava numa outra área, fiz transição de carreira. E eu gosto bastante e passei por alguns sistemas aqui na clínica, né? Quando eu vim para cá, eu trouxe essa ideia da tecnologia, da facilidade de processos, em menos é mais. E foi quando eu escolhi a Versátiles e o Cláudia para serem nossos parceiros aí, atuarem nos nossos processos e melhorarem os nossos resultados. Então, nessa conversa aí, eu explico um pouquinho mais sobre esse caminho percorrido. Muito obrigada, um prazer conhecer você um pouco mais. Então, a nossa programação, agora que a gente já fez a nossa abertura, é a gente contextualizar um pouco do momento da IA nas clínicas. Depois disso, o Richard vai trazer um pouco sobre a Versátiles, como que a gestão realmente consegue ajudar no crescimento da clínica. Eu volto falando sobre os atendimentos, como que a gente consegue converter e fidelizar os clientes através do relacionamento e do atendimento. Aí a gente vai abrir para a Vanessa, então ela vai contar tanto sobre a clínica, como vocês viram, ela já tem experiência tanto como paciente, como profissional, como em gestão, em todas as áreas, e ela já teve uma jornada até com outros sistemas, então acho que vai ser bem legal o que ela vai trazer. Por último, a gente vai ter nossa oferta do dia, então a gente separou uma condição para quem está aqui no webinar, tanto da Versátiles quanto da Cláudia, e vamos ter um momento de perguntas
para quem vocês queiram fazer e os nossos ferramentas, tá? Então, para contextualizar, eu quero fazer uma rápida viagem no tempo aqui com vocês, falando sobre alguns marcos que a gente teve. Eu coloquei aqui 3 datas, que são datas não das criações dessas ondas tecnológicas, mas sim de quando elas tiveram um boom. Então, aqui vai entregar um pouco a nossa idade, né? Eu nasci em 95, então eu vivi essa era aí da transformação que foi a internet. Então, quem está aqui e também passou por isso, lembra como foi, né? Então, ter esses computadores nas nossas casas era um evento, assim, né? Então, nesse momento, falando da parte mais empresarial, muitas empresas acreditavam que era algo opcional. Então, ter internet ou não numa clínica, por exemplo, não era algo que era necessário. Toda a parte era feita de forma manual, em papéis, os prontuários eram também em papéis, tinha vários arquivos, e tudo isso a internet não afetava tanto. A partir desse momento aqui em 95, já começou a balançar um pouco, as pessoas começaram a perceber que não existir a internet dentro do seu negócio já era algo que estava deixando elas um pouco para trás. Depois disso, a gente teve o segundo boom, que foi das redes sociais. Também já existiam antes, mas em 2014 foi a consolidação disso. Então, a relação entre as empresas e o consumidor mudou muito aqui, das clínicas também. Então, as pessoas passaram a deixar de falar com as empresas somente por e-mail e telefone, ou presencialmente, até então eram as únicas formas, e também passaram a utilizar as redes sociais para comparar, para avaliar, para conversar, até para perguntar para outras pessoas dentro das redes sociais sobre as próprias experiências. Então, aqui ainda assim, nós estamos em 2026, a gente sabe que tem muita empresa que ainda não se adaptou a isso em relação às redes sociais, mas já é a minoria. Então, a maior parte já sabe que se você não está nas redes sociais hoje como negócio, praticamente o seu negócio não existe, né? Então, a gente teve essa grande onda. Em 2023, a gente teve a terceira, que foi da IA. Então, também já existia há um bom tempo antes, mas a partir de 2023, começou a se perceber também que se você não tivesse IA dentro do seu negócio, você também já estaria ficando para trás. Então, existe uma diferença bem importante, né, de onde as empresas estavam e onde estão agora. A internet mudou isso, as redes sociais mudou como as empresas se comunicavam. E a inteligência artificial, ela está mudando como as empresas operam, de fato, né? Não é só uma vitrine mais, é a inteligência mesmo que está ali por trás. Então, não é mais uma transformação só do marketing, né? Ela também transforma o atendimento, as vendas, análise de dados, organização de processos. São infinitas possibilidades que hoje a IA traz. Então, como eu falei antes, essas datas não representam exatamente o nascimento dessa tecnologia, mas o momento de virada de cada um. Já passaram 3 anos da virada da IA, e hoje ela é muito presente, mas se vocês que já têm experiência com clínica, em 2023, por exemplo, não era comum sempre se falar sobre IA numa rotina de clínica. Os médicos nem falavam sobre isso, os dentistas e os terapeutas ocupacionais, os outros profissionais, fisioterapeutas, não era uma pauta para eles. Hoje em dia, isso já está no dia a dia deles também, né? Então, isso mostra, assim como os outros marcos, essa evolução. E aí, então, a gente se pergunta, né? Quando a gente fala de inteligência artificial, o que já mudou, então, na área da saúde nesse pouco tempo, né? A gente está falando aqui de um boom de 3 anos somente, mas tem muita coisa que já mudou. Quando a gente falava antes de inteligência artificial na saúde, não sei vocês, né? Eu como paciente, eu já imaginava assim que os robôs iriam substituir todos os médicos e não iria mais existir humanos e tudo ia ser feito através dessas máquinas que parecem pessoas. Então, antes se imaginava isso, né? Que era uma coisa muito futurística, assim. Que já existe também, a gente sabe disso, mas não é exatamente nisso que a tecnologia e a IA está tão presente hoje. A maior parte está na rotina operacional. Então, tanto na parte de organizar informações, resumir prontuário, apoiar a documentação dos atendimentos. Então, a gente falava antes de um grande arquivo de documentação para os pacientes, e agora a gente consegue fazer tudo isso de forma automatizada e com a IA apoiando, né, nessa rotina operacional.
A gente teve uma matéria que saiu pela TIC Saúde, que foi feita em 2025, e ela foi publicada agora em 2026, no mês passado. E ela mostrou que 18% dos estabelecimentos da área da saúde já utilizavam algum tipo de inteligência artificial. Isso de todos os portes, né? Pode parecer pouco, né? Mas a gente está falando de uma tecnologia que há menos de 3 anos, ela nem sequer era muito considerada na rotina operacional das clínicas. Então, assim, quando a gente olha para trás em evoluções, falar de quase 20% de uma área em apenas 3 anos é uma evolução bem considerável, né? Então, a velocidade com a qual isso está tomando é bem rápida. Isso mostra que antes mesmo dela transformar o dia a dia ali do paciente, né, a inteligência artificial está transformando a operação das clínicas. E aí aqui a gente tem um problema real, que é a clínica perde paciente no meio do caminho, antes de agendar, antes de comparecer e também depois da consulta, né? Então, muitas das soluções que a gente vai falar, falam do antes, falam do meio e falam do depois também. Mas esse é o problema que a gente identifica da maioria de vocês. E como solução, a gente vai discorrer aqui de forma integrada a Cláudia e a Versatilis, fazendo isso de forma automatizada, tanto a gestão quanto o atendimento. E hoje, vocês podem estar se perguntando, então, como que essas duas ferramentas se complementam? Caso você não utilize isso já de forma integrada, como a Vanessa, por exemplo, nós temos 2 lados, né? A Versatilis consegue organizar a operação da clínica, centralizar as informações do paciente e do médico, processos, dados muito importantes para o negócio. É realmente uma inteligência para a operação e para a gestão da clínica. E do outro lado, nós, da Cláudia, conseguimos atuar na linha de frente do relacionamento com o paciente. Então, automatizar o atendimento, desde a entrada do lead, né, desde o primeiro oi que ele dá, conduzir o agendamento e depois acompanhar a cada etapa da jornada desse paciente dentro da clínica. Então, a integração entre desses 2 sistemas, né, ela cria uma operação muito mais fluida, conectada e previsível também. A gente vai falar um pouquinho dos dados. E aí aqui eu vou abrir para o Richard poder trazer um pouco mais do impacto que a Versatilis tem e também das funcionalidades. Richard, fique à vontade. Eu queria só complementar uma coisa. Quando a gente fala o que mudou na área da saúde, a gente pensa muito na área da clínica, né? Mas eu vejo que o paciente, ele mudou, né? O paciente, ele quer resposta mais rápida, ele quer agendar pelo WhatsApp, ele quer um atendimento fora do horário comercial, isso é muito importante. Ele quer praticidade, a verdade é essa, né? E as clínicas que estão entendendo isso, elas saem, né, na frente, elas crescem mais rápido. Então, vamos citar alguns exemplos aí de importância para o paciente. É o agendamento online, né? Uma clínica tem que ter um agendamento online, ela tem que ter um receituário digital, por exemplo, né, que o paciente recebe no WhatsApp. O prontuário tem que ser eletrônico, obviamente, que não adianta você ter papel, ficar separando, isso acho que, né, muita gente já entendeu. A IA para o atendimento resolve isso, com uma confirmação automática, por exemplo, de consulta, que também é importante, né, a clínica ter essa previsão, tá? Mas agora falando um pouquinho de gestão, quando a gente fala assim de gestão de clínica, acho que a primeira coisa que vem na cabeça de muita gente é a agenda e o prontuário eletrônico, né? Mas a realidade é que uma clínica, ela é uma empresa, tá? Então, assim, eu entendo o lado humanizado do profissional da saúde, né, que a Vanessa tem, que a minha esposa, por exemplo, tem também como esteticista, né? Vocês pensam muito na saúde do ser humano, do paciente, isso é importante. Mas, assim, é importante entender também que a clínica, ela precisa controlar o faturamento, a produtividade, os repasses, as glosas, os convênios, o retorno dos pacientes, o financeiro, várias outras coisas, né? É uma empresa. Então, isso é a primeira coisa que tem que ter na cabeça de um gestor, é que é uma empresa, por mais humanizada que ela seja, tá? E o papel da Versatilis hoje, ele é justamente conectar tudo isso num lugar só. Então, assim, a nossa missão, ela é oferecer para o gestor uma visão completa da operação, tá? Para que ele consiga tomar decisões, obviamente que baseadas em dados, não em percepção, em achismo, essas coisas, né? Porque quando você tem informações de confiança, você acaba tomando melhores decisões. Então, assim, uma clínica que hoje não sabe dizer quem são os médicos mais produtivos,
Qual que é a especialidade que gera mais resultado? Qual que é o convênio que é mais rentável? Quantos pacientes estão faltando? Quantos retornos vocês tiveram? Né? Quantos que nunca mais voltaram? Né? Quanto de dinheiro que está ficando realmente em cima da mesa por falta de um acompanhamento? Então, são respostas que elas precisam, né, ser respondidas aí da forma mais simples possível, que com software de gestão você consegue responder isso, tá? Então, é por isso que hoje centenas de clínicas usam aí o Versátiles para justamente administrar o operacional e ganhar aí em eficiência, tá? Mas é bem importante o seguinte, mesmo a melhor gestão do mundo não consegue recuperar um paciente que nunca foi atendido ou que desistiu aí antes de um agendamento, tá? Então, é exatamente aí que a inteligência artificial da Clodia, ela entra para complementar esse trabalho que a gente faz aqui de gestão, tá? Então, primeiro a gente organiza a casinha, né? E depois a gente usa a tecnologia para garantir que mais pacientes eles cheguem até a clínica, que eu acho que é o objetivo, né, de todo gestor, é aumentar o seu faturamento, tá? E eu vou apresentar rapidinho um pouquinho dos nossos diferenciais, aproveitando o slide que está aí, que a Gabi colocou. O nosso slogan, né, da Versátil, sejam bem-vindos ao seu sistema de gestão definitivo. É uma frase muito forte, mas vem de frente com o que a Vanessa mesmo falou, né? Ela passou por várias soluções, né? E ela foi trocando de um para outro até encontrar o Versátiles, e isso é uma coisa que acontece muito. E a Vanessa, ela foi privilegiada porque isso aconteceu, acho que 3 vezes. Né? Eu tenho clientes aqui que já trocou mais de 10 vezes de sistema, né? Troca do A para o B para o C, mas quando chegam aqui, normalmente ficam conosco para sempre, tá? Só para ilustrar um pouquinho os números da Versátil, são mais de 800 clínicas em todo o Brasil, são mais de 10 mil profissionais da saúde, mais de 3 milhões de pacientes, mais de 30 mil usuários beneficiados, tá? Pode passar, Gabi? Um pouquinho, por favor. Então, nessa imagem aqui, a gente ilustra, e é uma provocação, né, ao nosso mercado, uma prateleira de software, porque ele é composto por software de prateleira. Né? Se você entra no Google, você pesquisa, e agora com IA, né, qualquer aventureiro acha que faz um sistema de gestão, você tem muitas soluções, entre aspas, né, que normalmente são engessadas, você entra no site, procura lá planos e preços, qual pacotinho eu vou escolher, assim, às vezes você não fala com ninguém para comprar, muito menos quando você tem problema, o suporte muitas vezes deixa na mão, e não é porque a gente está falando de tecnologia que a gente acredita que o atendimento não tem que ser humanizado, muito pelo contrário, né? Pessoas se conectam com pessoas. Então, assim, a gente respeita o modelo da concorrência, mas aqui, na Versátiles, a gente faz tudo diferente. Quando a gente fala diferente, começa que aqui não tem pacotinho. Por quê? A gestão, você não vai escolher o que eu vou cuidar da minha gestão, deixa eu escolher esse pacote, isso aqui eu deixo para um segundo momento. Não, a gente acredita que tudo é importante quando fala de gestão. Então, a gente oferece nossa solução completa, tá? Então, segundo diferencial nosso, por mais completo que o software seja, ele é robusto, mas ele é parametrizável, tá? Porque, obviamente, nem tudo da gestão você quer controlar. Vou dar um exemplo. Talvez a Vanessa, como quiropraxia, ela não controle o estoque dela, mas uma clínica que trabalha com insumos médicos ali, que precisa aplicar uma medicação, vai ter que ter esse controle. Então, a Vanessa pode, eventualmente, ir lá e falar, não, estoque eu vou desabilitar. É como um jogo de Lego, né? Você tira a pecinha da gestão que, naquele momento, não faz sentido para ela, para deixar justamente o sistema parametrizável para a necessidade de cada um, tá? Terceiro grande diferencial e o mais importante, na minha opinião, isso eu falo sempre, oriento toda a minha equipe sempre a dizer como diferencial, é o projeto de implantação, tá? Então, quando o cliente ele entra na Versátiles, cada um tem a sua dor, né? Tem gente que não está nem aí para a gestão, só quer a agenda e o prontuário. Tem gente que não, eu quero contas a pagar, eu quero o controle, controlar o meu estoque, eu quero ter absolutamente tudo de gestão. Então, durante um bate-papo inicial, a gente entende as dores e as necessidades de cada cliente. Isso é gravado. O consultor que vai ser o gerente da conta, ele assiste a esse vídeo, ele entende a necessidade, ele entra no projeto já sabendo o que aquele cliente quer controlar de fato, tá? Ele vai montar um cronograma de projeto, um cronograma de atividades, acho que organização num projeto de software
é fundamental. Então, todas as atividades que o cliente vai ter que fazer, né, de cadastro, nós teremos as validações para que a gente possa colocar o sistema em produção, que é o chamado Go Live, né? Então, o sistema vai estar pronto para uso, tá? E que a estrada seja sempre longa aí da parceria, como normalmente acontece aqui, tá? O quarto diferencial é aquilo que eu já falei um pouquinho antes. Acho que o atendimento ele tem que ser rápido, com qualidade e principalmente humanizado, tá? Eu acho que a IA ela ajuda muito em automações, mas quando você está num software, você tem um problema, né? O software é tecnologia, a tecnologia pode vir a falhar em algum momento, você precisa ter alguém para responder. A IA vai ajudar muito, mas às vezes você quer conversar com alguém, olha, quando é que isso vai voltar? Estou com um problema aqui, e você tem aqui na Versátiles um canal humano, tá? Para poder atender aí a sua demanda de suporte e de evolução de produto também, tá? Uma coisa que eu comentei muito com a Gabi, que a gente tem uma afinidade muito grande com a Cláudia, é que a Versátiles, ela vem de versatilidade, a gente pode criar coisas novas. E a Cláudia tem isso também, ela encara o cliente como único, é por isso que essa parceria deu muito certo, tá? Quinto diferencial da Versátiles, o software ele pode ser híbrido, ou seja, a clínica escolhe se ela quer o sistema instalado local para não depender da internet, ou se escolhe o sistema na nuvem, online. E aí, obviamente, que vai depender, sim, da internet, tá? Acho que nós somos, talvez, os únicos aí que oferecem esse recurso e a gente acaba atendendo clínicas de lugares onde a internet é um pouquinho mais carente, né? Então, tem muitos clientes na região do norte do país, nordeste, Angola, onde a internet acaba não sendo tão boa, e aí é uma solução on-premise, que a gente fala, né? Ou seja, instalado na clínica, resolve. E, por fim, que é o grande diferencial nosso, é a versatilidade de uma fábrica de software. Eu posso desenvolver necessidades específicas da sua gestão. Então, por melhor que o sistema seja, por maior que ele seja, pode vir a faltar alguma funcionalidade, algum relatório, alguma coisa, e a Versátiles oferece essa versatilidade. A gente pode vir a desenvolver coisas, obviamente, que a gente traz para dentro, leva para o comitê analisa, vê se realmente aquilo é importante para o ecossistema que utiliza o Versátiles hoje. Sendo importante, pode gerar um orçamento, a gente vai desenvolver e vai entregar na próxima sprint. Nossas sprints são quadrimestrais, sempre repletas de novidades, tá? Pode avançar, Gabi, por gentileza. Aqui eu trago, né, um espalhado de informações. Eu pensei em apresentar a solução do Versátiles aqui, mas eu falei, não vou dar spoiler, eu vou guardar para quem estiver nos acompanhando, quiser conhecer um pouquinho mais da nossa solução, entre em contato, agenda uma demonstração personalizada para você, onde a gente vai entender o que você quer controlar da tua gestão, para a gente fazer uma implantação bem guiada à tua necessidade. Mas aqui, obviamente, que eu trago algumas imagens importantes, como um dashboard, nós temos um totem de autoatendimento, então não é só gestão, a gente começa a falar de atendimento. Então, a Cláudia já começa no atendimento prévio do agendamento, mas a Versátil já, assim que o paciente chega na clínica, ele já começa uma automação também. Então, clínicas maiores que necessitam de emissão de senha, pode utilizar o nosso totem. Temos também um fast check-in. O que é isso? O paciente chega com o seu smartphone, aponta para um QR Code ali na recepção, e ele já confirma que ele chegou automaticamente na triagem do paciente, aquilo pisca, né, para saber que o paciente acabou de chegar na clínica, e aí a recepção chama para fazer ali o check-in, tá? Temos o painel de interatividade, então é possível colocar na recepção da clínica um painel para trocar notícias, propagandas, então é muito legal. Por mais que você não queira, às vezes, utilizar a gestão de senha, porque vamos supor que a clínica não tem um volume que justifique, mas é muito legal você colocar propaganda, nutrir o paciente de informações relevantes da área da saúde. Poxa, a Vanessa trabalha com quiropraxia e eu faço quiropraxia, eu acho, né, é um bem-estar muito grande, então é muito legal e tem manobras, então você pode falar sobre os equipamentos que você usa, né? Então, a pessoa que está ali sentada aguardando ser chamada, ela já vai entrando nesse ritmo, né, nesse ambiente e vai sendo nutrido de informação, tá?
o software de gestão completo, e aí é completo mesmo, tem absolutamente tudo que uma clínica precisa, de contas a pagar, contas a receber, estoque, faturamento, emissão de guia, de convênios, enfim, e o prontuário eletrônico ali que vocês estão vendo, tá? Que é muito legal, você pode subir imagem, comparar o antes e depois, tá? Muito bacana. Temos integração com o MEMED, né, para receituário, e, por fim, ali, o portal do paciente, né, que o próprio paciente consegue também acessar e agendar a sua própria consulta. Então, a clínica pode colocar ali na página, ó, clique aqui para agendar a sua consulta, na bio do Instagram. Então, é uma forma de aproximar também o paciente para fazer o seu agendamento, assim como a Cloud oferece, né, isso através do WhatsApp, como as meninas vão mostrar logo mais, tá bom? É isso, Gabi. Muito bom, Richard, obrigada. Então, falando um pouco sobre o lado do paciente, né? Geralmente o lead, ele chega pelo Instagram, pelo Facebook, pelo próprio WhatsApp, pelo site, ou por alguma campanha, né, que a clínica startou. Hoje a gente tem um dado que uma média de 59% dos agendamentos são feitos após o horário comercial, então isso pode acontecer, é mais comum do que a gente espera. E ninguém responde, né? Quando você não tem uma automação, então vem aquela mensagem pronta de não estamos disponíveis no momento, amanhã te atenderemos, e aí a pessoa no dia seguinte vai ser respondida. E antes isso era comum. Então, assim, a gente, como paciente, sabia que fora do horário comercial você não ia agendar. Hoje já não é mais essa realidade. Então, se ele mandar para várias clínicas daquele mesmo segmento, ele pode encontrar uma na concorrência que já tem esse agendamento automatizado, ele precisa fazer isso com agilidade e ele agendou. Talvez não pela preferência, mas sim por causa da agilidade do atendimento, né? Então, esse é um fator que, de fato, é bem importante, né? E como então que a gente consegue resolver isso? É exatamente nesse ponto que entra a Cláudia. A gente permite que a clínica ofereça esse atendimento imediato, 24 horas por dia, em diferentes canais, fazendo a qualificação automática desse lead, de acordo com a personalização que a clínica tenha, né, e que precise dessa qualificação. E a gente pode fazer o agendamento direto no Versátiles, assim como outras funcionalidades de confirmação de consulta e lembretes. Isso faz com que esse problema que a gente viu anteriormente não aconteça. Ainda falando de como do nosso lado, então a gente também vai estar aberto a fazer as demonstrações para vocês, mas o nosso sistema ele tem uma interface bem simples e bem fluida também para as pessoas que fazem o atendimento no dia a dia, que elas consigam de fato operar sem muita dificuldade. Então, a gente tem integração no formato omnichannel, então são multicanais integrados na Cláudia, o Instagram, o Facebook, o site, tudo isso e o WhatsApp, né, vai estar aparecendo aqui dentro e vocês não precisam abrir várias telas ou várias plataformas, todo mundo já consegue visualizar todas as mensagens aqui, assim como ter as respostas de forma imediata, né? Nesse exemplo a gente traz aqui a pessoa pedindo para reagendar, e aí, então, a gente respondendo, tem dados da clínica, essa aqui é a carinha, né, que a gente chama da nossa central de mensagens, tá? Além disso, a gente também tem várias funcionalidades, dentre elas um CRM, que caso você não utilize o CRM do seu sistema de agenda, ou você queira criar um CRM aqui personalizado, fazer uma gestão diferente também, é possível fazer dentro da própria Cláudia. E também temos muitos dados, eu trouxe só um dashboard que a gente tem aqui, mas hoje a gente tem mais de 6 tipos de relatórios diferentes dentro da Cláudia, então, de quantos atendimentos está sendo feito, quantos agendamentos, as métricas humanas, então, como cada atendente da clínica está performando, para que vocês, como clínica, consigam, de fato, entender se a gestão está sendo eficiente ou não, se o atendimento está sendo eficiente. E aí, nós temos várias funcionalidades que eu trouxe aqui, mas, na verdade, eu trouxe somente as principais, né? São muitas funcionalidades, se a gente fosse falar de tudo que a gente tem dentro do menu, mas com a Versátiles a gente tem o agendamento de consultas, que eu já trouxe, o agente de IA, então, isso é uma inteligência artificial que ela é para automatizar o atendimento e também as respostas, né, de forma mais humanizada e natural. O chatbot entende áudios, tem a opção de enviar lembretes de consultas,
enviar também pesquisa de satisfação, logo após a pessoa já ter, então, feito a consulta dentro da clínica. E eu trouxe também, dentro do nosso blog, a gente tem alguns casos de sucesso de clientes que já passaram pela Cláudia, ou que já estão, ou que ainda estão com a gente, sobre faturamento, sobre satisfação. Esse caso aqui é do Instituto Pedro Ruiz, ele teve um aumento de faturamento bem expressivo, né, de 1,3 para 3,8 milhões em apenas 6 meses com a Cláudia. Então, dentro desse, depois quem quiser visualizar e saber exatamente como eles discorreram sobre isso, eles contam, a gente tem um webinar e tem uma matéria com eles também, eles contam exatamente como eles fizeram, mas na prática eles passaram a utilizar essas funcionalidades que eu mostrei anteriormente. Também temos o caso do grupo Ana Rosa. O principal gargalo deles era o no-show, né, a falta dos pacientes por causa da confirmação, que não era tão eficiente e era de forma manual. Então, eles conseguiram reduzir a taxa de pacientes faltantes de 30% para 10% com as automações. Isso a gente sabe que tem uma importância muito grande na clínica, porque às vezes você está com a agenda lotada, mas no dia a dia você tem 20 consultas agendadas, mas tem 3, 4 que vão. Então, isso aqui, de fato, é a realidade no dia a dia da clínica. E aí, já que a gente contou de tudo isso do nosso lado, eu trouxe aqui um pouquinho sobre o que a quiropraxia Takaki faz, mas a gente vai abrir para a Vanessa contar um pouquinho da história deles e de como ela visualiza hoje essa integração acontecendo. Tem outras possibilidades também que a gente vai fazer depois com eles, porque ainda tem muita coisa que pode ser integrada, mas eu quero abrir, Vanessa, para você, então, muito obrigada mais uma vez, fique à vontade. Obrigada. Bom, eu acho que eu fui convidada aqui realmente para mostrar o dia a dia e as dores da clínica e toda essa evolução que a gente tem tentado acompanhar da tecnologia, da IA principalmente, né? Há muitos anos atrás, poucos anos atrás, a gente usava prontuário de papel, usava um WhatsApp e fazia aquele atendimento clínico, né? Como o Richard falou, com bons profissionais treinados, né? Excelência no atendimento clínico, mas faltava aquela gestão de pacientes e também a captação deles, né? A gente passou por três sistemas aqui de gestão, tá? E sempre tinha algum ponto que barrava. E acho que aí, o dono da clínica, ele tem que ter essa inconformidade. Você não pode se conformar com sistemas de prateleira, como o Richard disse, porque tá aqui, tá na gestão o sucesso do seu negócio, né? Então, eu não me conformava com algumas coisas, me barrava em certas situações, o prontuário não evolui como a gente precisa, a confirmação não é feita de forma automática, enfim, alguns problemas, algumas dores, e aí eu cheguei no sistema Versátiles, né, que realmente me pareceu bem interessante, né, com bastante ferramentas. E foi com o Versátil, acho que a gente já está há 3 anos, que a gente realmente conseguiu estabelecer uma gestão segura, tá? Então, assim, segura por quê? Segurança de dados mesmo, né? O meu financeiro está amarrado. Eu não tenho um desconto ali da recepção que o financeiro não saiba e o meu profissional que está atendendo não tenha também a ciência. Então, com o Versátiles, né, o que eu senti muito. Primeiro, segurança financeira, né, a confiança, os repasses, eu acho que o repasse para o profissional da saúde também tem que ser super seguro, porque se você tem algum errinho ali, você perde a confiança no profissional que está prestando serviço para você, né? Então, aqui hoje a gente configurou em alguns casos, o profissional recebe por fixo, valor fixo, outros de forma variável por porcentagem, né? De acordo com o que o paciente paga ali no balcão. O prontuário eletrônico também, ele é super seguro, muito bom, ele respeita as leis, tem uma lei, né, que você não pode editar o seu prontuário.
Então, nos outros sistemas que eu tinha, dava para editar, né? Então, isso não existe. No Versátiles, até depois de meia-noite virou, o profissional não pode editar, ele tem um adendo, então ele pode salvar coisas além do horário somente como adendo, porque sim, é um documento importante que a gente tem que, muitas vezes, até entregar para pacientes, né? A TV, você falou, o Richard, da TV com senha. A clínica aqui, ela não é tão pequena, né? A gente tem quiropraxia, tem shiatsu, acupuntura e pilates, né? Nós somos em 40 colaboradores e o fluxo de paciente é alto. Não precisamos de senha, mas todo mundo adorou a tecnologia da TVzinha, chamando pelo nome completo, dirija-se ao consultório tal. Tá? Então, essa linguagem mais tecnológica, os pacientes adoraram, né? Então, outra coisa importante que eu acho que é um dos principais aqui do Versátiles, os relatórios inteligentes, né? Eles têm um jeito de montar o relatório que você precisa. Isso eu não encontrei em nenhum outro sistema e realmente eu, como sou a chata dos números, dos dados e do Excel, eu sempre pedi alguns relatórios e não existia em outros sistemas. No Versátil diz assim, o que você quer? Eu quero coluna tal, 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 porque eu quero cruzar com tal informação. A gente pede para o suporte faz ali e fica numa área, né, específica de relatórios inteligentes. O que eu fiz com isso hoje com a IA também, né? Eu pego esses relatórios, montei um dashboard, eu mesma me aventurando com as IAs da vida aí, fiz uns dashboards financeiros, fiz dashboard de carteira de pacientes ativos, e aí eu só extraio um relatório inteligente do Versátil, subo nesse meu dashboard e entrego para a equipe. Ou entrego para o diretor, né? Já está tudo ali bonitinho, gráfico maravilhoso. Então, o relatório inteligente me deu muita versatilidade e a API aberta, gente. Quando se escolhe um sistema, hoje em dia, ele tem que ter API aberta. E tanto o Versátiles quanto o Cláudia tem, né? E aí, quando eu estabilizei o sistema de gestão da clínica, passamos para outra dificuldade, que é o quê? A captação, gestão, né, desse funil de vendas, até o paciente chegar do anúncio até aqui, e ainda esse relacionamento com o cliente. Antes a gente usava o quê? O WhatsApp, né? E aí, recentemente, em janeiro, acho que todos os estabelecimentos aí estão passando por essa modificação. O nosso WhatsApp caiu, imagina, o WhatsApp de número de 16 anos, ele foi banido. E, né, entra em contato, formulário, liga para a Califórnia, para o Japão, para todos os lugares, tentando falar com alguém, pelo menos se justificando que é um número idôneo, né, correto, que é de uma clínica de 16 anos, enfim, consegui recuperar o número, mas em seguida já contratei o WhatsApp de API oficial, que o Cláudia tem integrado também. Então, eles nos ajudaram muito nessa questão de oficialização do WhatsApp, né? O Cláudio, acho que eu já estou há um ano, provavelmente, trabalhando com eles. A primeira necessidade foi uma inteligência na hora de contatar o paciente, né? Então, o paciente vendo os anúncios, e é aquilo, gente. De novo, falando de gestão. Hoje, os nossos profissionais, eles têm que ser usados, as recepcionistas, assistentes, eles têm que ser usados nos processos mais humanos, o que a gente realmente precisa de uma inteligência humana ali, né? E antes, as nossas recepcionistas ficavam naquele cara crachá, naquela coisinha operacional do dia a dia, e aí faltava, já rompia o processo no meio, ou a pessoa, né, tinha rotatividade de pessoal, que essa área de recepção tem bastante rotatividade, e aí se perdiam processos porque a pessoa foi embora, enfim. Então, hoje, quanto mais amarrado em sistemas e menos depender, as coisas pequenas, menos depender de pessoas, é o caminho, tá?
E aí a gente procurou o Cláudia e ele nos ajudou a fazer esse primeiro contato com o paciente vindo de anúncios, né? E a gente já colocou, a gente mesclou a inteligência artificial, falando ali como se fosse uma pessoa, falando com um paciente que chama, com um chatbot, tá? Então, tem a primeira mensagem, ainda usa o chatbot perguntando, você é novo paciente ou paciente da casa, né? Então, algumas fases do atendimento ainda é chatbot, mas todo o resto do script ali é um robô, que às vezes as pessoas não percebem que é o robô, às vezes até pedem desculpa, desculpa por demorar em responder, e era um robô falando ali, né? E com isso, a gente conseguiu organizar o CRM, que a Gabi mostrou ali no funil. Então, a gente consegue colocar os pacientes em cada etapa, né? Então, o lead chegou, aí ele está quente, está morno, está frio, ou não, ele está quente, agendou a avaliação, compareceu na avaliação, não compareceu, remarketing, recontato, né? Então, a gente conseguiu fazer esses processos por conta dessa ferramenta, né? Outra coisa importante do Cláudia foi que ele capta de qual anúncio aquele paciente veio, né? Então, ele veio do Meta, tá? Mas de qual anúncio? Isso é muito importante para a agência, porque a agência entende qual anúncio que está rodando legal, para talvez trocar, né, os valores e investir mais nesse que está resultando, né, está trazendo mais resultados, né? E aí, então, a gente foi, né, de passinhos em passinhos, a gente está amadurecendo. Então, depois do Versátiles, nós colocamos o Cláudia, e aí, com as duas plataformas legal funcionando, equipe redondinha, a gente quis integrar, porque assim, né, céu é o limite para sistemas, vocês sabem. A gente sempre quer mais. E, então, a gente busca exatamente isso, facilitar todos os processos. O que não precisa de um humano fazer? É isso, então vamos tentar, né, alguma solução aí tecnológica. Então, a quiropraxia Takaki tem algumas integrações, né, do Cláudia com Versátiles. O primeiro é a confirmação automática, né, de lembrete. Então, você pode configurar o tempo que você quiser antes da sessão, o paciente recebe o lembrete, se ele vem na sessão ou não, sim, não, ou remarcar, né? Você pode configurar 24 horas antes, depois 7 horas antes, 1 hora antes, tá? Isso fica a seu critério. A gente escolheu deixar só 24 horas antes, por conta da API oficial do WhatsApp, né? Quanto mais mensagens você envia, você paga em dólar por mensagem, são centavos de dólar, mas enfim, é dinheiro, né? Então, a gente conseguiu configurar apenas uma vez para dar uma segurada nos custos, né? E quando o paciente marca como não vou, né? Quero desmarcar, ele some da agenda do Versátiles. Isso é uma coisa boba, mas isso melhorou muito os nossos resultados. É pequeno, né? Mas melhorou muito. Porque às vezes a pessoa não ia, até avisava a recepcionista, ela esquecia de tirar da agenda. E aí tinha gente ligando, querendo encaixe e não tinha horário. E o profissional ocioso. Então, assim, são problemas diários que eu tenho certeza que acontecem em todas as clínicas. Então, o fato de o paciente desmarcar e já assumir, já traz a possibilidade de encaixes e de aumento de atendimentos, né? Quando a pessoa confirma, mostra um verdinho também no Versátiles. E isso também é legal, porque a recepção, em algum momento do dia, ela para, olha e vê quem ainda não confirmou, e aí ela vem na ligação. Olha, eu vi que você recebeu a mensagem, não confirmou, né? Então, aí sim ela tenta um segundo contato humanizado para já entender a situação daquele paciente. Então, isso é muito legal, melhorou o resultado. Outra coisa, quando a gente cria um cadastro no Versátiles, automaticamente já cria um card no Cláudio, tá? Então, ele já fica integrado. O que acontecia? O paciente chegava de fachada, queria informações e tal, passava os dados, criava um cadastro. E aí a gente ficava só com o telefone dele ali, mas ele não estava no CRM, né?
Então, a gente pediu essa integração, está funcionando muito legal, porque daí ele vai para o CRM direto e a gente nunca mais vai perder esse cara, ele está ali no funil em algum lugar. E uma outra integração bem legal que a gente pediu foram as tags. Então, no Cláudia, cada paciente tem um card, né? E você pode colocar tags que você filtra. Então, tags de quiropraxia. Então, eu filtro quiropraxia, todos os pacientes de quiro. Tag de pilates. Todos os pacientes de pilates dentro do funil ali. E aí eu pedi, como é muito visual e a equipe é bastante visual, eu queria saber quem ali do funil, que tem pacote, que já está com a gente fazendo tratamento, tem a próxima agendada, ou há quanto tempo ele não está vindo na clínica, né? Então, tá ali, funil de pacientes ativos. Agora o Cláudia nos envia, então, ele faz a leitura no Versátiles da última sessão que o paciente veio, e traz no Cláudia ali uma tagzinha da última data, e a próxima data que ele está agendado. Né? Então, eu consigo ver todos os meus pacientes que têm tratamento, se ele já está agendado, se não, prioridade para as minhas meninas ligarem, e também a tag da última consulta, tá? Ele está vindo semanalmente ou mensalmente, ok. Poxa, esse cara aqui faz 90 dias que não vem, o que está acontecendo? Também é um sinal de prioridade de alerta para a equipe, né? Então, basicamente, né, assim, de forma muito rápida e orgânica, eu passei aqui para vocês o nosso dia a dia, e é isso, hoje em dia o caminho é esse, é a gente otimizar o trabalho da nossa equipe humana, né, então coisas que a máquina ainda não pode fazer, né, não é que a inteligência artificial vai substituir todos os cargos, mas as minhas recepcionistas continuam aqui, só que agora eu direciono elas para outras coisas. A venda antes, gente, a venda de tratamento no balcão era uma coisa assim, era só mais uma coisa, tenho tanta coisa para fazer que você quer, acabou. Né? E, poxa, o paciente veio, ele se deslocou, ele teve um tratamento Prime aqui na primeira consulta de avaliação. A gente está com a solução do problema dele, e na hora da execução ali da venda, do paciente fidelizar com a gente, era só mais uma tarefa para elas. E hoje não. Hoje a gente conseguiu tirar a sobrecarga das pequenas coisas ali burocráticas do dia a dia da recepção para elas realmente entenderem o paciente. Então, hoje a gente tem uma sala de relacionamento, a gente leva o paciente lá, o doutor explica o plano de tratamento, enfim, coisa que antes não tinha tempo. Não tinha tempo, tá? Então, estou aberta aí a perguntas, né? Eu passei um geralzão, mas se vocês tiverem alguma dúvida específica, eu tenho prazer em responder. Muito bom, Vanessa, obrigada. A gente já tinha ouvido um pouquinho, mas acho que esse relato de quem está vivendo na prática e utilizando de fato, né? E ver esses resultados, como você falou, parecem pouco. Só um lembrete, só uma tag, só isso, mas o acúmulo do tempo que isso é gerado no dia a dia, somado na semana, somado no mês, no ano, é gigante, né? Então tem um valor mesmo muito grande, mesmo que seja uma tarefa simples. Muito bom, tá? E sim, a gente vai abrir para perguntas. Antes disso, a gente vai falar sobre as condições. Então, para quem está participando do webinar, a gente tem um QR Code aqui onde tem a nossa página para vocês poderem fazer a inscrição. Eu vou pedir para o Eloy mandar aqui no chat também o link, Eloy, para quem não quiser escanear e quiser entrar diretamente, por favor. Mas do nosso lado a gente vai ter a implementação gratuita e a integração com 50% de desconto. A nossa integração é por módulos hoje, né? Então tem várias possibilidades de integrar, vocês podem fazer todas as opções ou somente uma delas, enfim, mas a gente vai oferecer 50% de desconto e a Versátiles também vai oferecer a implementação totalmente gratuita. Tá? Isso. É legal complementar que a implantação é a parte mais importante, né? Como eu falei, é o principal diferencial, é onde o consultor ele vai acompanhar absolutamente tudo com vocês, então ele pega literalmente na mão para explicar, não importa se o projeto vai demorar 30, 45, 60 dias, porque um projeto ele depende muito mais do cliente do que de nós, então vocês vão ter
atividades para vocês fazerem os cadastros, vai cadastrar unidade, especialidade, procedimento, tabela de preços, para que tudo aconteça num clique, né? Você precisa passar pelo projeto, que é o grande diferencial da Versátiles, e ter essa oportunidade gratuita nesse mês, eu acho que é bem bacana aproveitar. É isso mesmo. E aí, então... Eu queria só parabenizar, Richard, o Ivan, que foi o nosso consultor. Ele foi sensacional. O Versátiles é um sistema completo e por isso é um pouco... Ele é robusto, né? Não é complexo, ele é robusto. E ele teve muita paciência. Eu, assim, tá no meu coração, porque o momento de implantação do sistema é uma loucura para a gestão e para a equipe como um todo. E o cronograma que vocês fizeram foi cumprindo pontualmente, né? E super à disposição. Então, foi fácil, foi agradável a implantação. Legal, vou transmitir isso para ele, vai ficar muito feliz. Aliás, vou contar um segredo aqui. O Ivan é o grande idealizador desse projeto, porque a Versátiles tem 18 anos e o Ivan ele era gestor de uma grande policlínica em São Paulo. Ele que nos contatou para desenvolver o sistema, então, lá de início, 18 anos atrás, ele foi construído com as ideias do Ivan. E hoje é um prazer tê-lo aí como membro da nossa equipe. Ah, que legal, bom saber. Muito bom. Então é isso, vocês podem entrar em contato com a gente por aqui, ou qualquer um de nós aqui, ou eu, ou o Richard, para falar sobre isso. Como a gente disse, né, a gente faz reuniões, tem demonstração, é personalizado de acordo com a realidade de cada clínica, para entender de fato o que vocês precisam, e se a gente consegue ajudar, então a ideia é justamente isso. Acho que do nosso lado era isso, né, pessoal? Vou deixar aberto aqui para quem, do nosso time aqui também, da Cláudia ou da Versátiles, quem estiver desse lado, tiver alguma pergunta, a vocês como clientes que estão aí, ou alguma curiosidade sobre nós, sobre a Versátiles, sobre a Takaki, que é uma clínica que já está aí há bastante tempo, né, e como a Vanessa falou, já tem uma grande equipe, então a gestão, de fato, é algo que é bem desafiadora. Eu vou deixar aberto para quem tiver alguma pergunta, tá? Fiquem à vontade, pessoal. Se quiser saber qualquer coisa da Versátiles, da Cláudia, da Quiropraxia Takaki, estamos aqui à disposição. Acho que é isso, então. Se não tiveram dúvidas, sinal que a gente conseguiu passar a mensagem de forma bem clara. Mas estamos ainda assim à disposição para conversar com todos vocês. Obrigada pelo tempo de cada um. Richard e Vanessa, obrigada pelo tempo de vocês também. Vocês têm os nossos contatos diretamente por esse QR Code, tá? Então, aguardamos aí o contato de vocês. Obrigada e boa tarde para todo mundo. Obrigada, gente. Bom restinho de dia para vocês. Obrigado, pessoal. Um grande abraço a todos aí. Muito obrigada. Tchau, tchau. Espero ter colaborado. Obrigada, Vanessa. Foi ótimo. Tchau, tchau. Tchau.